Hoje vamos conhecer a obra O 15, um clássico da literatura brasileira escrito por Raquel de Queiroz e publicado em 1930. Este romance retrata uma das maiores secas que assolaram o Nordeste brasileiro em 1915, explorando as dificuldades e os sofrimentos do povo sertanejo. O 15 é classificado como um romance regionalista, um subgênero de romance que foca em descrever a vida, os problemas e os costumes de uma região específica do Brasil, no caso, o sertão nordestino. A obra é marcada pelo realismo e naturalismo, buscando retratar de maneira fiel e crua as dificuldades enfrentadas pelos sertanejos. A obra se passa no sertão nordestino, mais especificamente no Ceará, durante a Grande Seca de 1915. A história acompanha a vida de personagens que lutam pela sobrevivência em meio à escassez de água, comida e recursos. Raquel de Queiroz utiliza dessa trama para expor as consequências sociais e econômicas da seca, além de mostrar a força e a resiliência do povo nordestino. Agora nós vamos falar sobre os personagens principais e o que eles retratam na obra. Vicente, ele é um jovem fazendeiro que, apesar das suas boas intenções e o amor que ele sente pelo sertão, ele se vê forçado, junto com a sua família, a abandonar e a partir para outra cidade em busca de melhores condições de vida. Ele representa o sertanejo, que mesmo apegado à sua terra, aos seus bens, à sua fazenda, ele se vê obrigado a migrar para poder sobreviver. A segunda personagem, ela é a Conceição. Ela é a prima de Vicente, onde os dois sentem atração um pelo outro. Ela é uma professora progressista que mora em Fortaleza. Ela é uma mulher culta e independente, que luta para poder ajudar a sua família e os imigrantes que estão passando por essa dificuldade. A Conceição, ela simboliza a intelectualidade e a procuração social, sendo a voz que questiona as desigualdades e as injustiças do sistema com essas pessoas proletariadas. O terceiro personagem é o Chico Bento. O Chico Bento, ele é um vaqueiro que, por conta da seca, ele precisa abandonar a cidade com a sua família. Por outro lado, eles representam um sertanejo pobre e oprimido que enfrenta a seca de maneira desesperadora, com dificuldades, com sede, com perda, com fome, e a trajetória do Chico Bento com a sua família representa tudo isso até eles migrarem para outra cidade. Eles mostram a dura realidade daqueles que não têm para onde ir ou para quem correr. Agora, a quarta personagem é a Dona Inácia. Ela é a avó da Conceição. Ela é uma figura muito importante na obra. Ela é uma senhora, já de idade avançada, e ela é a representação da tradição e dos valores antigos. Ela representa as mulheres nordestinas que, apesar das adversidades, elas continuam a lutar pelo bem-estar dos seus entes queridos e dos seus familiares. A Dona Inácia, ela desempenha um papel muito significativo dentro da obra, no cuidado com a família e na manutenção dos laços familiares, mesmo com esse tempo difícil naquela época. Bom, além de falarmos um pouco sobre os personagens principais da obra, o livro, o 15, ele é rico em detalhes sobre o que aconteceu em 1915 sobre a seca, o ilustre impacto devastador que ocorreu no ano de 1915. No Nordeste brasileiro, especificamente no Ceará, ocorre no Ceará. Eles viviam uma fase de seca, onde não caía sequer pingo de água, até porque no começo retrata a Dona Inácia, uma senhora já de idade, rezando para São José que caísse um pouco de água, né? E no decorrer da história, um fato que deixou o povo desesperado, e as autoridades locais, elas decidiram criar um verdadeiro campo de concentração a fim que pudessem impedir que os moradores, as famílias de lá, saíssem de lá, né, e fossem para a capital de Fortaleza. Mas com o impacto, né, que teve, as pessoas foram em busca de alimento, de comida, porque não tem como viver numa situação assim. E dando ênfase nesse campo de concentração que eu acabei de falar, relatos históricos contam que essas construções mais pareciam com acampamentos gigantes, onde milhares de familiares nordestinas eram obrigadas a viver, mesmo em condições subhumanas,
amontoadas, recebendo pouca ou quase nada de comida, gente, num espaço totalmente impossibilitado de viver. Então essas autoridades queriam que essas famílias ficassem por lá e não saíssem do Ceará, em busca de novas oportunidades, né, e não passar por essas dificuldades. E o livro, por se retratar dessa seca, essa obra, ela mostra as cenas dramáticas dos retirantes, das famílias inteiras que abandonaram as suas terras e partem em busca de socorro em outras cidades. A caminhada desses personagens é marcada pelo desespero e pela fome e pela morte de muitos ao longo do caminho. Então, conforme eles foram indo para outra cidade em busca, né, da necessidade, eles sofreram com a seca, com a morte, né, que é algo muito impactante dentro da história. E essas cenas são fundamentais para entendermos a magnitude da tragédia que foi a seca de 1915, né? É algo desesperador para quem viveu, né? Para quem vivenciou essa tragédia, onde passou por uma série de dificuldades, né? Perdeu até entes queridos. Então é algo difícil, né, de poder lidar. E tem outro ponto importante também no livro, que é a relação, como eu disse lá no começo, do Vicente e da Conceição, né? Apesar de serem primos e de existirem sentimento entre eles, as circunstâncias da vida os separam, né? Não tem como eles viverem aquele romance entre os dois. Vicente, ele se vê preso entre o desejo de manter a sua fazenda, os seus bens, e a necessidade de partir. Enquanto a Conceição, ela se dedica à ajuda humanitária, né? Ela faz serviço voluntário, enfrentando dilemas morais e emocionais. Ela tá ali para poder ajudar, né, a sua família. Raquel de Queiroz utiliza um estilo direto e econômico nas descrições do ambiente árido do sertão. A narrativa é marcada por uma forte carga emocional que nos faz sentir a angústia e o desespero dos personagens. O livro também é conhecido pela sua crítica social a abordar questões da desigualdade, da fome e da migração forçada. O 15 é mais do que uma simples história sobre a seca. É uma obra que nos faz refletir sobre a resiliência humana diante das adversidades e as necessidades de mudanças sociais profundas. Raquel de Queiroz nos presenteia com um retrato poderoso de um país muitas vezes esquecido, mas repleto de vida e esperança. Se você ainda não leu o 15, essa é uma oportunidade excelente para conhecer uma obra fundamental para a literatura brasileira, que permanece relevante até os dias atuais. Esperamos que você tenha gostado deste resumo e que se sinta inspirado para explorar mais sobre a história e os personagens criados por Raquel de Queiroz.